uma sessão trashback da Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Terror em Silent Hill, ou só Silent Hill mesmo, de 2006. O filme é baseado nos jogos da Konami, que é provavelmente uma das franquias de jogos de terror mais famosas que tem por aí, junto com o Resident Evil, e é um dos filmes mais pedidos para ter uma sessão trashback aqui no canal há muitos e muitos anos. O motivo pelo qual demorei tanto para fazer esse vídeo é que eu não sabia muito sobre Silent Hill, eu nunca tinha jogado os jogos e eu vi o filme uma vez só nos anos 2000, não lembrava de muita coisa dele, e eu queria pelo menos jogar o primeiro jogo, né, que é a maior inspiração para esse filme, antes de fazer uma análise aqui. E esse ano eu finalmente joguei o primeiro Silent Hill, joguei em live no meu canal secundário aqui no YouTube, tá tudo salvo lá se alguém quiser ver, e depois de 4 lives jogando essa parada, eu peguei o pior final possível do jogo, todo mundo morreu, eu não entendi nada, mas achei muito engraçado. E aí depois disso eu me senti finalmente preparado para falar do filme. A adaptação de videogame geralmente é meio complicado, né, porque são histórias longas demais para serem adaptadas em 2 horas de filme. Você tira a parte interativa dos jogos, que é o motivo de muitas dessas histórias funcionarem, e também porque geralmente esses filmes são feitos por uma equipe, por uns produtores que estão um pouco se fudendo pro jogo, que mudam a história toda, descartam elementos importantes. Eu acho que a sorte do Silent Hill aqui é que ele foi elaborado pelo diretor Christoph Gans, que aparentemente é fã do primeiro jogo de Silent Hill. Ele só conseguiu fazer essa adaptação depois de ficar 5 anos mandando e-mail pra Konami enchendo o saco deles, depois de mandar um vídeo de 40 minutos com um monte de filmagem teste e explicando o quanto Silent Hill significava pra ele. Então era meio que um projeto que o cara tava a fim de fazer mesmo. E geralmente as melhores adaptações de videogame vêm de pessoas que realmente são fãs da franquia, né? É claro que pra galera que é muito fã dos jogos, dá pra chegar aqui cheio de pedra na mão e criticar o filme por N motivos ou por X mudanças que ele teve que fazer do material de origem, mas depois de jogar o primeiro jogo e assistir esse filme, eu consigo enxergar ali que ele é uma adaptação que faz as mudanças burocráticas que tem que fazer para fazer cinema, mas que tenta capturar a essência do jogo, com a técnica, com a trilha sonora, com a ambientação principalmente, que acho que aí é onde o filme funciona mesmo. É como ele mostra toda essa atmosfera de Silent Hill. O que ajuda muito nisso aqui como adaptação também é que o roteirista que foi contratado para esse projeto, que é o Roger Avary, o cara que trabalhou no roteiro, na ideia de Pulp Fiction junto com o Tarantino, ele não queria só escrever baseado nas anotações que o diretor fez, então para ter uma base melhor ele foi lá e jogou todos os jogos do Silent Hill que tinham disponíveis na época e acabou fazendo o roteiro do primeiro filme mais ou menos baseado no primeiro jogo também. Eu vi que ele pega elementos dos outros jogos, né, e eu até cheguei a pensar, pô, eu devia talvez jogar o 2 também antes de fazer esse vídeo. Mas a minha gameplay do primeiro já foi um fiasco mesmo, né, então que se foda. De qualquer maneira, eu acabei curtindo bastante o filme depois de reassistir ele aqui. Eu não lembrava de tanta coisa, como eu disse, e acaba que ele é um filme bem carregado. Meio parecido com os jogos nesse aspecto, né, que tem muito simbolismo, tem muitos temas diferentes rolando na trama. A trama é mais ou menos explícita, mas tem coisas para serem interpretadas ali também. Além de ter uns visuais muito bons, de ter criaturas memoráveis, né, são designs que vieram do jogo. E tem uma complexidade ali na produção, uma atenção a detalhes, que eu aprecio bastante também. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o filme do Silent Hill, o que vocês acham dele. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e também apoia a gente, o que é sempre muito importante. E também já vou deixar aqui o aviso de spoilers, se são trashback sempre tem spoiler liberado, né? Então estejam avisados e vamos nessa, né? A trama do Silent Hill, na sua essência mais básica aqui, é a mesma do jogo, que é o lance da filha desaparecida. A protagonista é diferente, né? Porque aqui ela é a Rose da Silva, a mãe da Sharon, que é a garota que sumiu. O filme dá mais contexto do que o jogo dá pro começo da história, e o lance é que a Sharon é uma criança adotada, que os pais não conhecem o passado dela, e ela tem esses ataques de sonambulismo. Ela de noite fica nesses transes esquisitos que ela fica falando o nome dessa cidade chamada Silent Hill. A Rose decide levar a criança pra esse lugar,
apesar dele ser uma cidade abandonada há muitos anos, para tentar descobrir qual é a conexão da Sharon ali e qual é o passado dela. Isso acaba com a Rose tendo um acidente de carro na estrada, e quando ela acorda, a filha dela desapareceu. E ela agora tem que se aventurar por essa cidade fantasma e procurar pela filha dela, com o diferencial de que ela tá em uma outra dimensão agora, na qual a cidade está coberta de névoa e cinzas e que tem monstros bizarros andando pelo lugar. Dá pra dizer que a primeira metade do filme é a protagonista explorando a cidade, indo de lugar a lugar procurando a filha dela e descobrindo mais ou menos a história do lugar. E da metade pra frente a gente começa a ter umas revelações sobre o que realmente aconteceu ali e vira um filme de fanatismo religioso com um culto malvado sendo o vilão da história. O filme se passa quase todo na cidade de Silent Hill, com exceção do começo. Tem uma cena inicial que estabelece o piripaque da criança, tudo isso que eu acabei de falar aqui, e o filme já começa com essa sequência acelerada, né, com a criança desaparecendo na noite, os pais desesperados procurando, a criança quase se jogando de uma cachoeira, que é um cenário muito bom, aliás, e muito bem fotografado ali. E eu gosto dessa motivação inicial ali da Rose que leva a trama. Tem uma coisa misteriosa ali deles adotarem um bebê que foi entregue pro orfanato, que ninguém sabe direito do passado dela. Eu só acho que a protagonista talvez tenha resolvido isso da pior maneira possível, né, que é a filha tem esses transes esquisitos com Silent Hill. Ela claramente teve alguma experiência traumática nesse lugar, né? Bora levar ela lá. E esse começo também acaba batendo em vários clichês de assombração, tipo a cena clássica de filme da personagem batendo o carro porque tá desviando do fantasma que tá atravessando a rua. Mas até aí eu acho que o jogo literalmente abre com isso acontecendo também, né? Então vamos tentar perdoar. Mas isso é uma parada que eu gostei bastante aqui nesse começo de filme, né? Como ele acaba seguindo bem fielmente ali os pontos da trama do começo do jogo. O acidente de carro, a filha que sumiu. Daí a protagonista vê uma figura que parece a filha dela, meio que correndo no meio da névoa. Ela vai seguir ela e para num beco. Dentro do beco acontece essa mudança do mundo da névoa pro mundo da escuridão, que ela começa a explorar ali com a luz limitada de um isqueiro. Ela começa a encontrar coisas bizarras, um corpo crucificado ali. E daí ela é atacada pelas criaturas. Ela desmaia e acorda de novo no mundo da névoa, em um lugar abandonado. No jogo ela acorda numa lanchonete, no filme ela acorda num boliche abandonado, que também é um cenário muito bem feito. E eu acho muito legal como é praticamente o que acontece no começo do jogo e o filme consegue traduzir tudo muito bem. E no jogo tem também esses cenários grandes, né, como se fossem as dungeons do jogo, né, que você vai explorar. A primeira dessas é a escola e acaba que também é o primeiro lugar que a protagonista tem que investigar nesse filme. E eu gosto que a trama também pega um pouco da parte de explorar que o jogo tem. A protagonista desbravando esses cenários desolados, descobrindo itens e pistas que vão mostrar onde que ela tem que ir. E que vão contando dessa história da cidade também de um jeito bem visual até. Eu gosto dessas ceninhas que a protagonista entra na sala de aula e vê uma carteira com as marcas de mão ali, como se a garota tivesse estado ali recentemente. E aí essa é a carteira que era da menina antes e tem várias marcações ali acusando ela de ser uma bruxa. Tem a cena do banheiro também, que foi tirada do jogo, né? Que tem um banheiro no colégio que tem um corpo pendurado, e aí isso meio que acontece no filme também. E ele ainda segue essa coisa meio videogame, né? Que tem um aviso na parede falando o que ela tem que fazer, que ela tem que pegar uma parada na boca do cadáver, que vai mostrar onde ela tem que ir explorar agora pra continuar descobrindo esse mistério. E eu gosto muito dessa cena, que ela é meio que o inverso da cena padrão de banheiro de filme de terror, que geralmente é a pessoa escondida numa das cabines do banheiro e o assassino abrindo as portas. Nesse, o terror tá dentro da cabine e a protagonista tá abrindo as portas pra investigar o que tá rolando. A estrutura dessa trama toda continua com essas questões meio de jogo ali, ou só faz referências aos elementos da jogabilidade do Silent Hill. Parte do que guia a protagonista aqui são os desenhos macabros que a filha dela faz. No começo do filme eles são só outro clichê de filme de assombração que estão rolando ali, mas eles acabam achando sua utilidade, né, porque servem como um guia pra protagonista. Ela vai encontrando os desenhos pela cidade, dizendo onde que ela tem que ir agora pra encontrar a garota. Que é uma parada que mais ou menos tem no jogo também, né? Você encontra o caderno da sua filha falando onde que ela tá. E aí tem esses outros momentinhos ali que parecem quase umas piadinhas com o jogo, ou umas referências do que acontece, né? Quando o celular e o rádio das personagens começa a apitar e dar uma interferência ali quando tem monstros chegando perto, que é uma mecânica importante do jogo do Silent Hill também. Eu acho que isso inclusive é uma parada que podia ter sido mais usada no filme pra algumas cenas de terror,
mas acaba sendo só em uma ceninha muito rápida ali. Mas a estrutura da trama nesse começo continua quase nessa coisa de sequência de dungeons, né? Como se fossem várias fases de um jogo que ela tá entrando. Primeiro é o colégio, depois ela tem que explorar um hotel, que também tem esses momentos de descoberta, né? Como se fosse o puzzle do jogo de survival horror. Elas contando as salas do hotel e descobrindo que tem uma sala secreta escondida atrás de um quadro. Daí elas vão pra uma fábrica abandonada que é conectada ao hotel. E aí a protagonista tem que passar por uma área que ela faz um parkour meio louco ali por cima de uns escombros, que também parece uma coisa de videogame. Daí depois as personagens têm que ir pro hospital. No hospital a protagonista tem que memorizar o mapa falando onde ela tem que ir, que também é uma coisa muito de videogame. E eu acho legal que eles também aproveitam o negócio do jogo do elevador, que no jogo, quando você pega o elevador do hospital, você vai parar num andar que não existe, que é o mundo da escuridão. E aqui no filme acontece exatamente a mesma coisa. Ela pega o elevador e desce e sai no mundo da escuridão também. Então eu gosto de como esse filme tem uma adaptação esperta ali pra pegar esses elementos de jogabilidade e fazerem eles funcionar no audiovisual mesmo sem ter a interação que tem no jogo. Outra coisa tirada diretamente dos jogos aqui foi a trilha sonora, e as faixas são remixadas pro filme de alguma maneira, mas ainda assim é aquilo. A trilha sonora do Silent Hill já é muito boa, ela já é o suficiente e serve pro filme. A única coisa diferente que tem aqui é que tem uma cena que toca Ring of Fire do Johnny Cash, que aí eles erraram o jogo. Isso na real toca em Tony Hawk Underground 2, não em Silent Hill. Mas assim, não tem como. Pra mim, a melhor coisa desse filme, disparado, é o visual. Silent Hill aqui tá muito bem feita. Vamos começar que a cidade, além de ter um design bem parecido com o do jogo ali, a gente vê esses elementos ali, tem muito destaque na arte, né? Muita cena da protagonista andando pelos cenários desolados, que mostram muito o ambiente. E aí você tem as ruas, as fachadas das casas, as lojas, é tudo muito parecido com o ambiente do jogo. A placa da cidade no começo é um visual muito icônico. Você tem até esses detalhes no fundo, sabe? O jogo tem muito das placas de metal que bloqueiam passagens na cidade. Estão lá mais pra limitar a área que você pode explorar do jogo, sabe? Mas aqui também tem essas placas de metal no fundo. Você tem praticamente 4 versões da cidade rolando aqui. A versão do flashback nos anos 70, a versão da cidade abandonada atualmente, a versão da cidade na névoa e a versão da cidade na escuridão. A cidade na névoa é o que ficou mais conhecido, né? É a parte mais icônica e eu acho realmente muito bem feita, né? Que não é só uma névoa, tem cinzas espalhadas na cidade que fazem quase parecer que tá nevando ali. A névoa é um efeito meio de computação gráfica, mas que é muito bem feito, que encaixa ali direitinho. E eu acho legal como ele também é usado para disfarçar muito cenário, assim. Esse filme tem muitos cenários aumentados com computação gráfica, para fazer as partes mais surreais do jogo. Isso é mais evidente nas cenas que se passam lá na escuridão, né, que tem esse visual mais surrealista mesmo, mas também na Cidade da Névoa, quando ela chega na beirada da cidade, que tem aqueles precipícios que não dão em lugar nenhum. Que também é uma parada que tem no jogo ali para dificultar de você de navegar na cidade, mas que eles fazem muito bem aqui e que eles usam a névoa para disfarçar um pouco do efeito da computação gráfica ali desses buracos, né? Eu acho que funciona muito bem. E o mundo da escuridão, cara, eu adoro o visual que tem. Tem essa coisa que é meio infernal e meio industrial, cheio de metal, ferrugem, fogo e arame farpado, que eu acho que é muito macabro e bonito ao mesmo tempo, uma parada que funciona. E eu gosto muito dos efeitos de transição, quando o mundo da névoa passa pro mundo da escuridão ou vice-versa, e a gente vê o cenário todo indo lentamente sendo modificado ali, e que envelhece bem até, não parece tão datado quanto outras coisas dos anos 2000. E eu gosto dessas cenas de transição também, que elas evidenciam os cenários, né? Como que a decoração da arte ali muda pra representar qual versão de Silent Hill a gente tá vendo. A fotografia também muda, né, que fica muito mais sombrio. Acho que a primeira cena do beco mostra isso muito bem, né, que antes estava tudo muito claro. Mas aí quando muda pro escuridão, é só aquele isqueiro como fonte de luz e fica uma parada muito mais tensa ali. Mas eu gosto dessa primeira cena de mudança no beco também, porque a direção muda completamente. Quando vai pro mundo da escuridão, o Christopher Gans começa a enquadrar tudo com um plano holandês ali pra já dar essa sensação de que tem algo errado rolando. Na real, a direção do Gans, o filme todo, é muito dinâmica e muito criativa. O começo, que é só a protagonista andando por Silent Hill, é visto por vários planos meio doidos assim, que vão passando por trás de obstáculos. Tem um plano que vai parar pra mostrar a protagonista por dentro de um carrinho de bebê abandonado largado na rua.
que acaba rimando também com a temática de maternidade que tem no filme, né, mas que eu vou falar depois. Parece que a sensação que o diretor tá querendo te dar em boa parte do filme é realmente a de uma câmera de jogo de survival horror. Muitas cenas têm essa câmera vista de cima, se movendo lentamente ali num eixo, acompanhando a personagem andando. Tem até um plano quando ela entra no beco no começo que pega a personagem de cima e vai andando junto com ela ali, que parece tirado diretamente do jogo. E é uma técnica muito legal, que acaba evidenciando muito cenário também, né? Os caras colocaram uma grua pra trabalhar nesse filme. E apesar de ter essa direção de survival horror, quase nunca a câmera tá estática. O tempo todo tá rolando algum movimento de câmera sutil ali, ou às vezes só faz umas paradas meio surtada mesmo. Tipo o plano quando ela tá explorando o colégio que vai passando pelas paredes, mostrando as salas de aula enquanto a protagonista vai investigando ali. Então, em uma questão técnica, é um filme que realmente tem muita coisa ali, tem muito detalhe, e claro que o que acaba chamando muito mais atenção são os efeitos e as criaturas, né? Tem muito efeito prático, principalmente nessa coisa meio Hellraiser dos corpos com arame farpado e no gore que acontece em alguns momentos. E as criaturas também tem muita coisa ali que é feita realmente na maquiagem e na prótese, mas que tem muito retoque digital ali, que talvez seja a parte que mais envelheceu do filme, que realmente fica meio evidente. Tipo os fantasminhas cinza queimado que aparece no começo do filme. É um dos vilões mais recorrentes no jogo, mas felizmente no filme eles aparecem só naquela primeira cena, porque eles são uma computação gráfica bem evidente que teria ficado meio zoada se tivesse mostrado demais. Tem o bicho bizarro sem braço que cospe ácido, que é uma cena de computação gráfica meio complicada ali. Tem os baratão de computação gráfica que eu acho legal. Eu acho legal quando eles viram, a gente vê que eles têm um rosto meio humano ali, que acaba dando um aspecto meio esquisito, parece um bicho que saiu de Alice no País das Maravilhas, sabe? Alguma coisa meio bizarra, assim. O que funciona melhor são os monstros que são mais efeito prático, né? As enfermeiras ficaram muito icônicas aqui desse filme. É uma cena muito boa, né? Com elas se movendo de jeito esquisito. E essa coisa delas só se moverem quando tem luz apontada pra elas, então a protagonista tem que passar entre elas no escuro, sem encostar em ninguém. É uma cena muito tensa. E elas têm uma coreografia legal ali, que também tem uns efeitos de montagem. Eles filmaram pra ser colocado de trás pra frente, pra dar um movimento menos natural ali. E assim, eu acho que é uma cena que ficou icônica, mas eu acho um pouquinho cafona também essa coisa da enfermeira monstro gostosa. Não sei, parece muito que é tipo fantasia de Halloween, tá ligado? E acaba que isso é justificado no filme com a personagem que aparece no flashback, que é a enfermeira gostosa original lá que cuidava da menina queimada. Mas ainda assim, um exército de enfermeira monstro gostosa me parece meio esquisito e meio anos 2000 demais. Mas claro, quem é o vilão mais memorável desses monstros é o Pyramid Head, né? Ele já era bem conhecido do jogo e o filme meio que transforma ele, acho que mais num vilão slasher, né? Que ele é um maluco bombado, gigante, com uma espada enorme que sai matando a galera, apesar dele não matar ninguém com a espada, né? Mas ele ataca a galera. Tem aquela cena muito tensa, que é uma cena de slasher praticamente, dele furando a porta com a espada enorme dele e tentando alcançar as protagonistas que estão escondidas dentro. E talvez a presença dele na primeira metade do filme como essa figura ameaçadora seguindo a protagonista. E é claro, ele também tem a cena que eu mais lembrava de ter visto quando adolescente, que é a cena que ele arranca a roupa da mulher com uma puxada só e depois arranca a pele dela ao mesmo jeito. Que é irônico, né? Que é a única cena de morte que o Pyramid Head tá envolvido e ele não usa a espada. Mas ainda assim é uma cena que é toda feita com efeitos práticos ali e é muito foda. O ruim do Pyramid Head é que depois dessa cena, ele nunca mais aparece no filme. Então ele me parece um personagem que tem um visual muito icônico, muito bom, só que ele não é muito utilizado. E também tem aquilo de que ele não é do primeiro jogo, ele é do segundo. Então ele realmente é um elemento que parece que fica sobrando ali, que pegaram um elemento de uma história e jogaram na outra completamente fora de contexto. Pelo que eu vi, o plano original do filme ia ser, na cena final que a Alessa mata todos os cultistas, iam aparecer vários Pyramid Heads diferentes pra matar a galera com armas diferentes. O que acho que daria uma finalidade legal pro personagem no filme, né? Mas aí não tinha orçamento suficiente pra fazer isso e acabou que a ideia foi descartada e por isso o Pyramid Head ficou sobrando. E a gente tem que dar o crédito pro ator aqui também, o Roberto Campanella, né? Que além de interpretar o Pyramid Head, ele também interpreta o faxineiro pedófilo que tem no filme e foi o coreógrafo de todas as cenas de monstro que tem aqui. Então, se esse filme tem as cenas icônicas com o Pyramid Head e com as enfermeiras, é por mérito desse cara. Mas ok, passando pelo visual todo, vamos falar da trama, começando pela parte do filme do Sean Bean, que ele tá aqui também, né?
A participação dele é curiosa porque o roteiro originalmente só tinha personagens femininos. O estúdio não gostou e falou que tinha que ter mais homem no filme. Daí fizeram a trama do Changbin em cima de um roteiro que já estava pronto e por isso ela acaba sendo meio aleatória e se você tirar ela do filme não ia fazer tanta diferença assim, né? Isso é uma grande ironia, né? Porque o protagonista do jogo é um homem, né? O Harry Mason, eles trocaram pra Rose aqui. E eles mudaram porque o diretor é maluco e ele achava que a atitude ir atrás da filha perdida era muito mais de mãe do que de pai. Sei lá, não faz muito sentido pra mim, mas ele mudou a personagem. Acho que acaba combinando mais com a temática do roteiro, na real, que fala muito sobre maternidade, então beleza. E o Changbin acabou sendo colocado ali depois com um visual que foi feito pra remeter ao Harry Mason mesmo. Eu acho engraçado que eles meio que dividem o papel do filme de assombração, né? Enquanto a Rose tá lidando com os monstros e com o mundo surtado lá, o Changbin tá vendo a trama de conspiração e investigação que tem que ter nesse tipo de filme. É tão clichê de assombração que não tem nem 5 minutos de filme, tem a cena do Changbin jogando Silent Hill no Google pra descobrir qual é a da cidade. Ele é contra a mulher levar a filha pra Silent Hill desde o começo da história, e acaba que ele tava certo, né? Porque a gente vê o que aconteceu. E quando elas somem do mapa, ele eventualmente tenta ir atrás das duas. E daí o Changbin acaba encontrando com o Kim Coates, o ator de Sons of Anarchy, que é o xerife ali da região, e os dois vão pra Silent Hill pra procurar a mulher e a filha perdida do Changbin. O Kim Coates lança uns papos ali pro Changbin de que ele não confia plenamente no cara, e que ele acha que a mulher pode ter desaparecido ali porque ela tá fugindo do marido, e daí não faz sentido nenhum ele levar o cara pra procurar a mulher junto com ele, né? Mas ao mesmo tempo isso tudo é meio que só papinho, né? Fica bem implícito que o Kim Coates sabe que tem algo sobrenatural rolando na cidade. A gente vai descobrindo mais sobre o personagem dele ali, né? Que ele morava na cidade, e eventualmente ele aparece num flashback ajudando a Alessa, a menina que foi queimada viva. Ele era uma das pessoas boas da cidade e por conta disso, quando a Alessa se vinga e faz a dimensão do Silent Hill, ele foi poupado ou foi permitido escapar ali. O Changbin, ele tenta continuar a investigação, invadindo os arquivos da cidade, indo atrás de gente que sabe o que aconteceu. Ele até descobre uma coisa ou outra, mas nada que seja extremamente relevante pra trama. Eventualmente o Changbin só vai embora e volta pra casa e não consegue fazer nada pra ajudar a mulher dele, o que torna a trama dele meio inútil, mas eu acho que toda essa trama dele acaba deixando o filme mais interessante também, aumenta o mistério da cidade, e eu também gosto muito de quando intercalam as cenas, né? Eu gosto do contraste visual, que Silent Hill ou é extremamente pálida e branca, ou é muito sombria e escura. E quando vai pro mundo real de novo, tem esse contraste das cenas estarem coloridas mais uma vez. E eu adoro nessas cenas que intercalam os mundos ali, o Changbin e o Kim Coates explorando o colégio abandonado em Silent Hill, ao mesmo tempo que, no mundo da névoa, a Rose tá passando correndo pelo mesmo corredor. Então eles quase se encontram, mas não exatamente. Eles estão no mesmo lugar, mas em dimensões diferentes e nenhum consegue ajudar o outro na situação. É uma parada trágica ali que eu acho legal. Mas vamos falar que o mais impressionante dessa trama toda é uma parada que é meio meme até, porque o Changbin e o Kim Coates são dois atores que a internet faz piada sobre como eles morrem em todos os papéis que eles fazem. E aí, quando os dois aparecem juntos em um filme de terror, que geralmente é o filme que morre mais gente, os dois sobrevivem. O filme também tem mais personagens secundários bem memoráveis. Tem a Sybil Bennett, que é a policial do jogo, que aparece aqui também. Ela é interpretada pela Laurie Holden, de Walking Dead e O Nevoeiro e etc. E ela tem um pouco mais de caracterização do que no jogo, e ela tem um pouco mais de inimizade com a protagonista ali. Ela é uma personagem muito desconfiada. Ela tem um passado que justifica essa desconfiança, né? Que anos atrás ela viu um doido levar uma criança pra Silent Hill abandonada e matar a criança lá. Então, quando ela vê a protagonista tendo um comportamento muito suspeito levando a filha dela pra Silent Hill, ela acha que é outra doida. Então, ela decide perseguir e por conta disso ela é meio que puxada pro mundo da névoa junto. Então, ela meio que é a personagem que só tava no lugar errado e na hora errada ali. E no começo, eu acho que ela acaba sendo uma personagem bem mala, porque ela é a típica burocrata de filme de terror, que ela tá crente que a protagonista é uma doida vilã da história e ela fica focada muito em prender ela e ignora que do nada ela tá num mundo, dimensão alternativa cheio de monstro com uma névoa mística na cidade. Mas ela vai melhorando ao longo do filme quando ela vai vendo que a protagonista tá certa e que o mundo que ela tá é meio doido, e aí ela começa a ajudar a protagonista e vira uma aliada maneira ali, que inclusive se sacrifica pra salvar a protagonista no final. Ela tem uma cena de morte muito brutal e muito única também, né?
que os cultistas prendem ela numa escada em cima de uma fogueira e deixam ela cozinhando lentamente ali. É uma cena bem cruel e muito bem feita também. Outra personagem do jogo que é bem diferente aqui é a Dahlia. Ela é apresentada como uma mulher doida que fica vagando pela cidade amaldiçoada como se fosse nada, só que essa personagem do jogo é meio que a vilã da história, né? É a cultista que ocasionou essa parada toda. E ela é dividida entre essas duas personagens no filme. A Dahlia do filme, ela tem o visual e ela tem o nome, mas ela é um personagem mais bonzinho. Ela é a mãe da Alessa, que é a garota que é exatamente igual à filha da protagonista, mas a parada da vilã líder de culto acabou indo pra uma nova personagem chamada Cristabella, que é a líder do culto de Silent Hill aqui. E daí acho que convém a gente falar da história de Silent Hill. O que eles estabelecem aqui é que a cidade começou como uma cidade criada por caçadores de bruxas há muito tempo atrás. Os personagens falam isso, mas mesmo se não falasse, tem no visual. O tempo todo tem quadros de bruxa sendo queimada, e tem a atitude da galera, que ainda é uma atitude de gente que persegue bruxa. Toda essa origem da cidade já estabelece o fanatismo religioso que reina no lugar. E por consequência, esse culto religioso acaba participando da criação da cidade também, né? A gente vê que eles têm um símbolo específico ali que é encontrado em várias construções, tá na porta do colégio, tá em cima da igreja. Essa trama da Alessa e do culto era o tipo de trama que pra mim tá óbvia desde o começo, né? Porque, vamos combinar, não tem culto bonzinho em filme de terror. Quando aparece a Cristabella ali com um monte de seguidor que parece uma galera muito bizarra, você já sabe que eles vão ser o vilão da história. Mas tentando colocar a história deles aqui em ordem cronológica, dá pra dizer que Alessa nasceu filha de Dahlia, Dahlia é irmã de Cristabella. O filme nunca faz nenhuma menção ao pai da criança, só fala que ela foi concebida fora de casamento. Então, o que a gente pode interpretar daqui? A Alessa nasceu fora do casamento e foi considerada uma heresia. Mas também pode ser que ela seja uma coisa meio messiânica ali, né? Que foi uma concepção imaculada. O filme tem muito subtexto religioso, então talvez seja isso, o que pode justificar a questão dos poderes da Alessa. Isso é uma coisa que não fica muito clara no filme. Aparentemente tem uma cena deletada que ia mostrar a Alessa criança manipulando umas borboletas, ia mostrar que ela tem uma habilidade psíquica, e isso ia justificar também o que a gente viu lá no colégio, né? As crianças chamando ela de bruxa. Mas como o filme não deixa claro se ela era uma criança que já tinha poderes psíquicos antes do culto atacar ela, então fica parecendo que a cidade toda odeia a menina e faz bullying com ela e chama ela de bruxa só por ela ser filha do leiteiro. A menina já era excluída, mas pra piorar a situação, tem o personagem do faxineiro do colégio, que fica implícito num flashback ali que ele assediou ou estuprou a Alessa. E isso faz o culto religioso querer matar ela mais ainda, né? Porque agora ela é impura, porque ela não é mais virgem. Um comentário aí de fanatismo religioso, né, que culpa e que quer castigar a vítima. E eu acho legal o que acontece com esse faxineiro também, porque ele vira um dos monstros de Silent Hill. Ele é o corpo que a protagonista encontra no banheiro, todo amarrado, com os pés atrás da cabeça, e quando entra no mundo da escuridão, ele fica consciente, e tem essa cena foda dele todo enrolado com arame farpado, se levantando, indo atrás da protagonista. Mas é uma parada que você olha e fala, isso não é lá muito ameaçador, porque acho que tu consegue correr mais rápido do que esse cara que tá se arrastando ali, né? Mas a questão é que eu não acho que é pra ser ameaçador, é só pra ser bizarro mesmo e te dar nervoso, porque é como se isso fosse uma punição. O personagem é um pedófilo que atacou a garota, então agora ele tá eternamente sendo castigado nesse inferno. E daí tem a personagem da Cristabella também, né? Interpretada aqui pela Alice Krige, a rainha Borg do Star Trek, e ela lidera essa inquisição contra a garota. O filme tem essa coisa de ficar ressaltando o tempo todo como a Cristabella se considera pura por ela ser virgem, e talvez ela odiar tanto a irmã dela e a sobrinha dela seja por conta disso. Então ela teve alguma coisa ali que a Cristabella não pôde ter pelo fanatismo religioso dela, e por isso ela pega esse ódio e quer matar a criança. Isso acaba sendo refletido também na morte dela no final, que ela tá crente que ela tá fazendo o trabalho de Deus e que ela vai se manter pura até o final, mas aí a Alessa mata ela violando a mulher com arame farpado. O que, assim, pra um filme adaptação de jogo de videogame, eu acho que ele tem muita mutilação genital implícita rolando aqui. Eu achei ousado. Mas enfim, né, voltando na história da cidade. Tia Cristabella aqui queimou a garota viva, em um tipo de ritual que acabou atacando fogo na cidade também. Essa cena é muito perturbadora e tem efeitos muito bons. Sério, a Alessa queimada é uma maquiagem incrível. E daí fica meio implícito que nessa hora ela ou ganha os poderes ou desperta os poderes dela e começa a criar o mundo de Silent Hill, essas realidades paralelas que estão lá pra ela se vingar da cidade. E nisso a Alessa se divide em duas partes, ou três na real, né? Porque tem o corpo dela adulto que tá preso na cama de
hospital sem morrer. Mas essas duas partes principais é a Sharon, que acaba sendo adotada pela protagonista, que é todo o lado bom da Alessa, e a própria Alessa, que vira uma entidade maligna que quer vingança e que tá mandando ali em Silent Hill. E eu acho legal que no final, quando a protagonista descobre isso, ela faz um acordo com a Alessa malvada, que essencialmente ela fazendo um acordo com o demônio. E ela faz isso pra salvar a filha dela, que tá prestes a ser assassinada pelo culto religioso. Eu acho isso corajoso também, é um filme que coloca a representação demoníaca ali como o lado do bem da história. Não é exatamente isso, né? O filme não é tão preto e branco assim, mas ainda assim eu acho ousado o culto que serve Deus ser o vilão e o demônio meio que ser o herói. A única coisa que eu acho realmente muito escrota dessa parte, tudo isso é explicado do jeito mais pilantra possível, que a Rose entra numa sala e vê uma luz branca e começa a passar um videozinho pra ela. Os flashbacks vão passando com uma narração ali explicando tudo o que aconteceu na cidade. É praticamente a Alessa fazendo um TED Talks ali na segunda metade do filme. Claro que dá pra justificar a presença disso na trama falando, é como se fosse a cutscene de um jogo. Mas eu acho que também só dá pra justificar até certo ponto falando, tá no jogo, então pode. O final do filme, então, é essa vingança sendo executada. Quando eu tava vendo, eu tava achando a protagonista meio burra, né? Porque ela entra nesse lugar com o culto fanático e tá tentando dar sermão pra todo mundo pra fazer eles mudarem de ideia e enxergar a líder deles como uma salafrária. O que, assim, essa galera já tá há 30 anos morando na cidade cheia de névoa, caindo nessa mesma ladainha. Você não vai conseguir abalar a fé deles falando meia dúzia de frases de efeito. O que é o que acontece, né? O culto não tem redenção, eles não se viram contra a Cristabella, mas esse era meio que o plano da protagonista o tempo todo. Ela contava com a Cristabella esfaqueando ela, porque ela derramando o sangue dela dentro da igreja, profanou o lugar e consegue fazer a Alessa demônio aparecer ali. E cara, esse final é muito brabo. A criança queimada, que não é mais criança, aparecendo, flutuando numa cama de hospital cheia de arame farpado que começa a dilacerar todo mundo do culto. Seria mais legal se fosse um monte de Pyramid Head? Seria, mas eu gosto de como eles fizeram aqui nessa coisa bem Hellraiser das ideias. E como é de se esperar de uma trama com moralidade preto e branco, na qual a protagonista faz um acordo com uma entidade de ética questionável, o filme tem um final trágico, né? A Sharon volta pra protagonista e elas conseguem sobreviver Silent Hill, mas elas estão presas no mundo da neblina sem saber como voltar pra casa. E no final, eu acho que é um dos finais mais trágicos, poéticos e bonitinhos que eu já vi num filme desses de terror anos 2000, que elas conseguem chegar na casa delas, só que pelo mundo invertido, né? Enquanto o Changbin, marido dela, tá no mundo normal. E eles estão ali no mesmo ambiente. E o que uma faz em um lado do ambiente meio que reflete no outro lado. Então eles sentem a presença um do outro, mas sem conseguir interagir, sem conseguir se ver ali. O que, cara, isso é muito agonizante, sabe? E eu acho que por isso que a trama do Changbin é tão importante assim também. Se ele não tivesse ido procurar elas em Silent Hill, se ele aparecesse só no começo e no final do filme, não ia parecer que ele se importa tanto com a família dele assim, e aí esse final não ia ser tão impactante. E aí, pra encerrar aqui, eu vou falar um pouco das temáticas centrais do filme. Claro que tem todo o simbolismo religioso que eu falei, né, que rima com essa parada do fanatismo, e dá pra interpretar a cidade na névoa como sendo um tipo de purgatório, a cidade na escuridão como sendo o inferno, né? É um lugar cheio de fogo e dimensões infernais ali. Inclusive no começo, na cena da cachoeira, tem esse plano que desce a cachoeira e vai virando a dimensão do inferno ali, né? É um plano bem anos 2000, meio videoclipe, mas que eu acho legal e que passa essa noção de descida, né? Que é o inferno. O inferno geralmente tá embaixo, né? E acho que faz muito sentido também com essa questão da punição. O faxineiro, por exemplo, como eu disse, ele tá preso pra sempre nessa dimensão, sofrendo uma punição cíclica ali. Então é o inferno dele. E essa parada da religião é muito presente desde o começo do filme, com várias imagens, né? Essa cena na cachoeira tem uma cruz de luz enorme no fundo. Depois tem várias cenas que vão mostrando frases religiosas na parede, outdoors com passagens bíblicas. O que serve pra colocar a temática do filme, mas também pra estabelecer a mentalidade dessa cidade, né? Mas eu acho que além da questão da religião aqui, a parada de maternidade também é muito importante. O que às vezes entrelaça também, né, na questão da religião. Porque o tema do filme, a frase que todo mundo repete é que a mãe é Deus nos olhos das crianças. E acaba que Silent Hill meio que repete isso tendo um culto matriarcal ali, né? Que a figura principal é essa mulher, que dá pra dizer que ela é um tipo de mãe pra esses cultistas, né? Então, nos olhos deles, ela é Deus.
O filme todo tem a trama da mãe buscando pela filha, né, que é uma coisa de maternidade óbvia, e a trama também vai traçando esses paralelos, né, entre a protagonista e a Dahlia, que a Rose é a mãe que faz de tudo pra proteger a filha dela, inclusive enfrentar o próprio inferno e fazer acordo com demônios, enquanto a Dahlia é o paralelo sombrio da mãe que falhou em proteger a filha dela e deixou ela cair nas mãos do culto. Mas ao mesmo tempo, a Alessa não quer se vingar da Dahlia, porque é aquilo, ela ainda enxerga a Dahlia como a mãe dela, ela ainda é Deus pra ela ali, né? Ainda tem uma admiração e um amor rolando ali. Até porque a Dahlia é uma personagem que tem redenção, né? Ela se culpa pelo que aconteceu e já abandonou o culto há muito tempo. Acaba com uma parada que é muito bem trabalhada no filme e que também diferencia ele dos jogos, né? Porque são temáticas diferentes, com morais da história diferentes ali, porque o jogo tem seus simbolismos também, mas o filme meio que ressignifica tudo e faz eles serem obras distintas, o que eu acho que é um bom trabalho de adaptação. Enfim, eu acho que esse vídeo deve ter ficado bem grande. É um filme que tem muito tema, que tem muita história de produção, que tem muito detalhe visual legal aqui. Ia ser impossível de falar tudo que acontece nele aqui num vídeo só, então eu tentei dar uma resumida aqui em todos os aspectos. E cara, pode ser um filme que não é 100% fiel ao jogo, e ter os seus momentos de referência gratuitas ali, e de elementos que não fazem sentido, mas até onde atmosfera e terror surreal, sobrenatural vai, eu acho que é uma ótima adaptação, talvez a melhor adaptação de um jogo de terror que eu já vi pro cinema. Então, no geral, cara, é um filme que eu gostei muito de revisitar, e a conclusão que eu tiro disso tudo aqui é que eu não quero ver as continuações que eu sei que são uma merda, e que eu tenho que jogar Silent Hill 2, e deve rolar em breve, em live, no canal secundário. Então é isso, galera, e até a próxima.